Então pessoas que se sentem solitárias, elas não estão sem pessoas ao lado delas, elas estão sem Jesus dentro delas. Pastor, isso doeu. Precisa doer, porque se não doer, você não se trata. E eu estou dizendo para você agora que se Jesus entrar no seu coração, a solidão vai embora, a dor vai embora, esse sentimento que está tomando o teu coração vai embora. Então alimente o seu corpo e coloque Jesus para dentro dele, o pão vivo que desceu do céu, a água do Espírito Santo, e seja cheio da graça de Deus. Amém, gente? Em determinados momentos da nossa vida, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, começamos a caminhar, trilhar a nossa vida, trilhar o nosso caminho, e olhamos à nossa volta, vemos muitas pessoas, vemos pessoas caminhando, pessoas comendo, pessoas namorando, pessoas trabalhando, enfim. Mas quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para a nossa vida, nos sentimos sozinhos. Muitas vezes nós queremos estar ao lado de alguém e percebemos que mesmo estando ao lado de alguém, continuamos sozinhos. Quantas vezes nós, à noite, chegamos na nossa cama, pegamos o cobertor, nos abraçamos, falamos, meu Deus, por que eu tenho esse sentimento? Por que eu estou tão sozinha? Por que eu estou tão sozinho? Quantas vezes nós, casados, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não nos sentimos acompanhados, não nos sentimos ao lado de alguém, porque temos alguns problemas e algumas dificuldades que nós não conseguimos dividir com a pessoa que está conosco. Talvez você que está casado há muitos anos, possa me responder essa questão. Talvez tenha algo aí com você, que você viveu, que você passou, e que a tua esposa ou o teu esposo não saiba, mesmo você já tendo tantos anos de casada, de casado. A solidão é algo terrível. A solidão é algo que tem levado as pessoas, nestes últimos anos, a um estado terrível. Porque as pessoas foram feitas para estarem umas ao lado das outras. Desde o princípio, Deus constituiu macho e fêmea para que estivessem juntos. Desde o princípio, Deus criou a família e através disso Ele dividiu as suas tribos, dividiu a história, para que através das famílias a terra pudesse ser cheia de pessoas. O tempo todo nós queremos estar ao lado de alguém, o tempo todo nós queremos falar com alguém. E eu sei que em determinados momentos da sua vida, por mais que você esteja ao lado de alguém, por mais que você esteja falando com alguém, por mais que você esteja almoçando com alguém, por mais que você esteja jantando com alguém, mas o sentimento de solidão, ele entra no teu coração, ele entra na tua vida, e você então começa a dizer, estou só, e agora? O que fazer quando nós estamos sozinhos, mesmo estando acompanhados? O que fazer nos momentos de escuridão da nossa vida, quando apenas você sabe como está dilacerado o seu coração, como está dura a sua vida, como as coisas estão difíceis para você? O que fazer quando as noites sombrias caem sobre você como ondas, trazendo a você um turbilhão de sentimentos que fazem você se sentir totalmente perdido, mesmo tendo um mapa, mesmo tendo um GPS que pode encaminhar você até algum lugar? O que fazer quando nós, em um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e a única coisa que nós conseguimos dizer é, estou só, e agora? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 19. Vamos ver como este homem, e com certeza falaremos de outros, passaram por este período de solidão, por este período de dificuldade.
Vamos entender o que é a solidão, vamos entender como ela funciona, vamos entender quais os efeitos espirituais e físicos que a solidão traz para nós, e mais do que isso, eu quero desde já profetizar na tua vida que você vai sair daqui nesta noite acompanhado do melhor, que é Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 a 5. A palavra de Deus diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, disse ele, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Santo Deus, eterno Pai, diante da tua presença gloriosa, diante deste período de louvor, de palavra e de comunhão que nós temos aqui, eu te peço, Espírito Santo, para que em nome de Jesus nós possamos falar a respeito da sua palavra, possamos aprender com o Senhor, possamos crescer com o Senhor e possamos sair daqui acompanhados do Senhor. Por isso nós oramos, por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Eu queria que você desse uma salva de palmas muito forte para Jesus. Aleluia. Elias é um homem complexo. Elias é um homem de altos e baixos, é um homem que prega a palavra de forma forte. Ele não tinha medo de falar a verdade para as pessoas. Ele profetizava aquilo que tinha de ser profetizado. Elias lutava fortemente contra o poder de Acabe. Acabe cuidava da tribo do norte, juntamente com Jezebel. Elias, ele profetizava contra aquele povo porque aquela tribo, aquele povo, eles haviam se desviado do poder de Deus, haviam estabelecido totens, baalins que eles adoravam, esquecendo-se daquilo que a palavra de Deus havia declarado para eles. Elias lutava contra um povo que havia esquecido a companhia de Deus, que era a principal companhia que eles deveriam ter tido. Elias olhava para aquele povo e profetizava contra eles, dizendo que se eles não mudassem a forma de agir, se eles não mudassem a forma de compreender o mundo, se eles não entendessem as coisas de uma forma diferente, Deus iria então cair sobre eles, porque estávamos em um tempo em que era olho por olho e dente por dente. Ainda não havia Eshayahu, Jesus, para nos salvar por meio do amor. Então as pessoas que pecavam, ou elas derramavam o sangue para pagar os seus pecados, ou então elas sofriam na carne pelos seus pecados. Elias então, ele olhava para dentro dele como profeta do Senhor, como homem de visão. Ele não queria que o povo passasse por isso, então ele profetizava fortemente contra aquilo. Elias era um homem que não tinha medo, mesmo caminhando sozinho no deserto. Mas é interessante, queridos, que Elias, nessa passagem que está aqui, ele está numa fase muito estranha. Elias havia enfrentado no Monte Carmelo 450 profetas de Baal. Veja, não era um, eram 450 profetas. Homens que seguiam aqueles reis. Homens que olhavam para Acabe e diziam: Acabe, pode ir porque Deus está com você. E Elias ia e falava: não, Deus não está com você. Elias enfrenta estes homens. O Deus de Elias, o nosso Deus, vem naquele monte, derruba aqueles profetas, e Elias então era para estar feliz, contente. Mas um homem chamado Obadias, que servia a Acabe, e que servia também ao Senhor, corre até Elias e diz: olha, Elias, Jezabel e Acabe
estão atrás de você, eles sabem o que vocês fizeram, e eles vão matar você, eles vão matar as pessoas que estão com você, você vai morrer, Elias. Elias sai do Monte Carmelo e vai para o Monte Horebe chorar. É interessante, queridos, como as coisas mudam rápido. Em uma hora você está em um lugar alto, em uma posição alta. Uma hora você está no Monte Carmelo, falando de Deus. Ah, Deus é uma maravilha, Deus está comigo. Oh, meu Deus, Deus está comigo. E a família está junto, e as pessoas estão caminhando. Mas de repente vem uma palavra de derrota, vem uma palavra de dificuldade, vem alguma coisa sobre a tua vida, e você sai do Monte Carmelo e vai para o Monte Horebe. Dizer, Senhor, eu não sou ninguém, eu quero morrer. A solidão não é algo que vem apenas para nós. A solidão, ela vem para todos. A solidão vem para o pastor, a solidão veio para Elias. A solidão, ela vem para todos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, estaremos solitários. Todos nós viveremos um tempo de solidão, aonde teremos que dar de encontro com nós mesmos. Onde você vai ter que olhar para dentro de você e falar, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Todos nós temos um dia que olhamos no espelho e não temos para quem recorrer. Todos nós temos esse dia. Elias estava nesse dia. Talvez você esteja em uma época assim, talvez você esteja vivendo um tempo assim. Talvez você esteja vivendo esta fase em alguma área da sua vida, aonde você tem falado, meu Deus, eu me sinto tão sozinha, eu me sinto tão sozinho. Quantas pessoas nós conhecemos, queridos, que estão assim? Pessoas que chegam nas suas casas, passam direto pela porta, pegam o seu celular, correm para o banheiro, correm para o quarto, correm para a sala, ligam uma tela de computador, mergulham as suas mágoas dentro das ondas da internet e deixam de lado os filhos, deixam de lado o esposo, deixam de lado a esposa, e a família começa a olhar para você e dizer, mas escuta, você não dá atenção para a família, você não fala com a família, você não está com a família. Mas o problema não é que você não está com a família, é que você não está com você mesma, você não está com você mesmo. O sentimento de solidão é tão grande, o sentimento de vazio no coração é tão grande, a dor te dilacera de uma tal maneira, que você não consegue abrir o teu coração e sorrir e falar com as pessoas. Talvez você esteja como Elias. Todos nós temos esse tempo. Elias, ele foge, e depois de fugir ele entra numa caverna escura, passa um tempo naquela caverna, um tempo de escuridão. Todos nós passamos por um tempo de escuridão. A dificuldade que nós temos encontrado nos dias de hoje, é que muitas pessoas não sabem discernir o que elas estão sentindo. Então algumas pessoas, elas procuram o pastor, procuram às vezes um psicólogo, e dizem, olha, eu estou com uma depressão, eu estou com ansiedade. Mas o que é que nós estamos? Com depressão? Com ansiedade? Com solidão? Muitas vezes nós não sabemos discernir aquilo que nós estamos sentindo. E saber discernir aquilo que nós estamos sentindo é importante, para que você possa então solucionar os teus problemas, solucionar as dificuldades. Elias, nesse texto, nos fala sobre muitas soluções a respeito da solidão. Mas o apóstolo Paulo, ele conta algumas coisas. Em um momento da vida dele em que ele estava muito sozinho, em um momento da vida dele em que ele estava passando por uma dificuldade terrível. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 6. O apóstolo Paulo está pressentindo a sua morte. E quando o apóstolo Paulo está preso, na sua segunda prisão em Roma, ele olha para um lado, olha para o outro, e ele descobre algo, ele estava sozinho. Ele então pede uma pena, pede tinta, e começa a escrever uma carta para o seu discípulo Timóteo.
E aí então ele começa a dar os sintomas de pessoas que sofrem de solidão. Paulo estava abandonado naquele lugar, Paulo estava sozinho naquele lugar. E a primeira coisa que ele vai falar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 é: Tito, eu já estou sendo derramado como oferta de libação, como oferta de bebida. Paulo está dizendo que aquele momento que ele estava atravessando, apesar de ser difícil para ele, ia ser um momento de festa para os outros. O primeiro sintoma que nós temos quando nós estamos solitários, é que nós achamos que todas as pessoas que estão à nossa volta estão felizes e contentes, inclusive com a situação que nós estamos vivendo. E nós olhamos em volta e falamos: mas por que você está sorrindo se eu estou chorando? O apóstolo Paulo, por incrível que pareça, escreve isto e expressa esse sentimento. Veja que eu não estou falando de ninguém mais do que o apóstolo Paulo. No mesmo versículo, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: eu pressinto o seguinte, o fim da minha carreira está próximo, logo logo a minha vida será ceifada. O segundo sentimento de pessoas que se sentem solitárias é acharem que a vida não tem mais sentido, é acharem que elas não podem fazer mais nada, é acharem que elas não conseguirão mais sobreviver e que o fim está próximo para elas. Então as pessoas não têm ânimo para trabalhar, não têm ânimo para acordar, não têm ânimo para lutar, não têm ânimo para fazer nada. O terceiro sintoma, mostrado pelo apóstolo Paulo, está no versículo 7, quando ele diz uma frase que muitos de nós conhecemos: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Naquele momento, Paulo estava dizendo o seguinte: eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, eu já lutei tudo que eu poderia lutar, e eu não aguento mais correr. A única coisa que me resta é acreditar em alguma coisa. A única coisa que me resta é guardar a fé de que um dia a minha vida vai mudar. Pessoas solitárias acreditam que a sua carreira chegou ao fim. Pessoas solitárias acreditam que elas já fizeram tudo que elas poderiam ter feito. Pessoas solitárias não acreditam que elas podem mudar a sua história. Então elas param de correr. E a única coisa que resta para elas, às vezes, é a fé de que alguém vai chegar até elas, vai fazer alguma coisa e vai mudar a vida delas. Continuando esse texto, nos versículos 8 e 9 em diante, o apóstolo Paulo começa a dizer algumas coisas mais pesadas e mais difíceis. Ele diz assim, no versículo 9: vem ter comigo depressa. E é tão interessante a ânsia que ele tem de estar com alguém, de ver alguém, que ele repete isso no versículo 21. Ele diz assim: vem ter comigo depressa, antes do inverno. Porque ele sabia que se viesse o inverno, Tito não conseguiria chegar até ele. Quando nós estamos solitários, nós temos uma sede tremenda de estar ao lado de alguém. Nós queremos nos aproximar de todo mundo, nós queremos falar com todo mundo. Nós queremos conversar com todas as pessoas, nós queremos olhar para as pessoas, queremos ver alguém, queremos falar com alguém. Pessoas que estão solitárias precisam urgentemente encontrar alguém, e aí surge um problema. Porque quando você tem esse desejo de ter alguém rapidamente perto de você, a tendência é que você abra a boca e comece a falar tudo que você não deveria para aquela pessoa. Eu queria que você guardasse isso. Pessoas solitárias têm o hábito de falar todos os seus problemas para todo mundo. Pessoas solitárias têm o hábito de se abrir, rasgar o seu coração e falar com todo mundo, sem saber se aquela pessoa tem condições ou não de ajudar ela, ou muito pelo contrário, de achar bom que ela esteja naquela situação, porque se ela está daquele jeito, então ela está melhor. O
o apóstolo Paulo começa a dar algumas desculpas por causa da situação que ele está vivendo. O apóstolo Paulo começa a dizer algumas coisas e ele não fala sobre a sua solidão, mas ele começa a colocar problemas, situações que tentam justificar o momento que ele está vivendo. Veja a continuação do versículo 9. Ele fala assim: Demas, amando o presente século, me abandonou, foi embora. Crescente foi para a Dalmácia, Tito foi para a Galácia, só Lucas está comigo. Quando nós estamos solitários, nós começamos a colocar a culpa nos outros. Fulano foi embora, não quer falar comigo. Fulano foi embora, não quer me ver. Fulano não dá a mínima para mim. Só tem uma pessoa comigo, e essa pessoa não serve. Pessoas que estão solitárias colocam problemas na frente da realidade que elas estão vivendo, porque elas não querem enxergar a realidade. Pessoas que estão solitárias colocam grandes problemas na frente do que elas estão vivendo. O mais interessante vem agora, porque na sequência desse texto, ele fala assim: manda vir João Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Amados, esse texto é muito interessante, porque se você ler Atos capítulo 15, no versículo 36, você vai ver que João Marcos e Barnabé caminhavam com o apóstolo Paulo, trabalhavam com o apóstolo Paulo, mas eles têm uma discussão. Barnabé e João Marcos vão embora, Paulo vai para o outro lado, e agora, Paulo está dizendo assim: olha, manda o João Marcos aí, porque ele é útil para o meu ministério. Pessoas que estão solitárias acabam entendendo que as pessoas que antes não serviam para elas, agora podem servir. Ah, o meu antigo emprego que eu perdi, se eu tivesse lá seria tão bom. Ah, as minhas antigas amizades, eu tenho certeza que se eu estivesse com elas, seria tão bom. A minha antiga igreja, por que eu saí da minha igreja? Por que eu saí da minha igreja? Se eu tivesse lá, as coisas estariam melhores. Por que eu mudei o meu negócio? Por que eu não continuei fazendo o que eu estava fazendo? Todos nós temos um João Marcos na nossa vida. Todos nós fazemos isso, quando nós estamos sozinhos. E por último, se você olhar aí no versículo 13, 14, ele vai falar sobre um homem chamado Alexandre. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 13 e 14. Ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, ou Alexandre, o ferreiro, esse aí me fez muito mal, e Deus vai dar o que ele merece. Você já disse isso alguma vez, sim ou não? Pessoas solitárias passam a ser vingativas. Pessoas solitárias olham para dentro delas e falam assim: um dia Deus vai pegar você de jeito e vai fazer você sofrer tudo que eu sofri. Porque elas se revoltam com elas mesmas. Pessoas solitárias refletem todos esses sintomas. E nós precisamos entender por que estamos vivendo esse tempo, queridos. Por que estamos vivendo essa fase tão difícil, aonde as pessoas fazem tudo isso que o apóstolo Paulo fez no momento da sua morte. Nós não conseguimos perceber, mas nós fazemos igualzinho. Elias, o profeta, se você quiser acompanhar comigo, ele recebe da parte de Deus algo muito interessante, e aqui eu quero, agora que eu falei dos sintomas, eu quero falar das soluções. A primeira solução para pessoas solitárias surge aqui em 1 Reis, onde você abriu o capítulo 19, e no versículo 5. No versículo 5 está escrito assim: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. A mesma coisa se repete no versículo 7. Um anjo se aproxima de Elias, preste atenção no que eu vou dizer agora, e diz assim: levante-se e coma. Por que lá na frente você vai notar
que o Senhor aparece a Elias, mas primeiro quem aparece a Elias é um anjo. E esse anjo, ele chega em Elias e coloca do lado dele um pedaço de pão e um jarro de água. Por que Deus mandou um anjo a Elias e não foi direto a Elias? Porque Deus não vai fazer por você aquilo que outras pessoas podem fazer. Porque Deus não vai fazer por você aquilo que outras coisas podem fazer. A primeira coisa que nós precisamos fazer para resolver o problema da solidão é começar a alimentar o nosso corpo. Elias recebeu um pão, Elias recebeu água. Então Elias alimentou o seu corpo e renovou as suas energias. E se você ler o texto aqui, você vai ver que ele caminha 40 dias e 40 noites, ele corre 40 dias e 40 noites através desse alimento. A primeira coisa que pessoas solitárias precisam fazer para resolver os seus problemas é alimentar o corpo. Alimentar do quê? Anote. Alimentar com palavra, alimentar com comida, alimentar com ensinamento, alimentar com o entendimento da palavra de Deus, alimentar com crescimento espiritual, alimentar com o exercício pleno da graça poderosa de Cristo, para que a gente possa manifestar força em espírito. Nós também temos que alimentar o corpo. Pessoas deprimidas não querem comer, não querem se alimentar. Tem que se alimentar, tem que comer, tem que beber água, tem que se alimentar para poder suportar a dificuldade, os problemas que se levantam contra nós nos períodos de solidão. Mas esse texto mostra que primeiro vai um anjo falar com Elias. E eu estou frisando isso para te mostrar que Deus não vai fazer isso por você. Por isso ele manda o anjo. Anjos são servos, serviçais, menores do que nós. Então Deus ele olha e fala: Elias, se vira. E o que Deus está falando para você agora é isso. Você que vive um momento de solidão na sua vida, você que vive um momento de dificuldade, você que está preso no seu coração, você que tem uma vida complexa, você que está vivendo esse tempo onde você se sente sozinho, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus está dizendo para você, você precisa se alimentar, primeiramente de Deus, porque a solidão tem uma característica. A própria palavra de Deus diz que ainda que eu ande por um vale de sombras e de morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo, a vara, o cajado dele está comigo. Então pessoas que se sentem solitárias, elas não estão sem pessoas ao lado delas, elas estão sem Jesus dentro delas. Pastor, isso doeu. Precisa doer, porque se não doer, você não se trata. E eu estou dizendo para você agora que se Jesus entrar no seu coração, a solidão vai embora, a dor vai embora, esse sentimento que está tomando o teu coração vai embora. Então alimente o seu corpo e coloque Jesus para dentro dele, o pão vivo que desceu do céu, a água do Espírito Santo, e seja cheio da graça de Deus. O texto diz no versículo 8: então Elias se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viaja 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Quem disse que quando você encontrar com Deus, esse sentimento vai fazer assim, ó? Não vai. Elias chegou no monte de Deus, no lugar aonde Deus se manifestava, no lugar aonde Deus falava. Mas mesmo assim, ele continuou solitário. Ele entra numa caverna escura e continua vivendo a solidão. O grande problema que nós temos é que nós achamos que Deus é Doril. Nós achamos que Deus é Anador. Nós achamos que Deus é Novalgina. Nós achamos que Deus é um analgésico, que você tem um problema, toma umas gotinhas e passa. Deus não vai fazer isso. Deus vai tratar você, para que aquilo nunca mais se manifeste na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso. O texto diz assim, no versículo 9: e o Senhor aparece a Elias.
A primeira coisa que Deus vai fazer é dizer para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Depois que você se alimenta, depois que você vai ao monte de Deus, depois que você vem à igreja, depois que você conhece Jesus, Deus ele vai procurar você. E quando ele te achar, ele vai falar assim: ei, o que você está fazendo aqui? Por que você está assim? Qual o seu problema? Qual a sua dificuldade? E aí Elias, ele começa a dizer aqui que ele foi abandonado, ninguém mais está com ele. Diz que ele não tem mais força para lutar, que ele prefere morrer. O que nós precisamos fazer quando nós entramos na igreja, queridos, é parar de falar aquilo que nós não sentimos e começar a dizer aquilo que nós estamos vivendo. Então, comece a falar o que você está vivendo, porque muitas vezes a gente entra na igreja e a gente sorri para o outro, abraça o outro, mas por dentro você está quebrado. Então não faça mais isso, porque quando Deus falar com você: ei, o que fazes aqui? Comece a fazer como Elias, chore mesmo, declare mesmo o que você está sentindo, porque com certeza Deus ele vai tratar você. A palavra de Deus diz aqui, versículo 11: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Depois que Deus fala com você, Deus ele vai tirar você desse período de depressão. Deus ele vai tirar você desse período de solidão. Deus ele vai tirar você desse período de tristeza. Mas é muito interessante, queridos, porque se você olhar aqui, Deus vai perguntar para ele de novo: ô Elias, o que você está fazendo aqui? Toda vez que Deus tira você de um sentimento, Ele coloca você à prova, para saber se você está bom ou se você não está boa. Se você está boa ou se você não está bom. Todas as vezes que Deus ele atua na nossa vida, Ele faz assim. Ele coloca a sua vida à prova, para que a partir daí você saiba se você está bem ou não. Por fim, Ele diz assim, versículo 18: eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Sabe o que Deus está falando? Olha, você está sentindo essa solidão, você está andando assim, você não está percebendo que a sua vida está desse jeito. Sabe por quê? Tem muita gente que pode te ajudar, tem muita gente que pode caminhar com você, tem muita gente que pode trabalhar na sua vida, tem muita gente que pode caminhar com você nesse período difícil. Aprenda isso nessa noite. Se você está se sentindo sozinho, coloque Deus em você e se aproxime de pessoas que realmente amam você. Se você fizer isso, Deus ele vai operar na sua vida. Para que você possa definitivamente mudar a sua história, eu queria que você acompanhasse comigo o que diz o versículo 15. Volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Depois que você passa por tudo isso, que você identifica as causas, depois que você recebe as soluções, Deus ele vai falar o seguinte: comece a voltar por todos os caminhos por onde você atravessou. Passa na empresa aonde você trabalhou e você saiu de lá magoado com pessoas, peça perdão para aquelas pessoas. Volte naquela igreja que você frequentou e você saiu de lá magoado, e peça perdão para as pessoas que estavam lá. Volte pelo caminho de Damasco. Volte às pessoas que te magoaram, as coisas que te entristeceram, e comece a pedir perdão para essas pessoas. Porque quando você fizer isso, você vai perceber que a cada dia que passa, este sentimento ele vai sendo retirado do seu coração. E esse turbilhão que antes estava no seu coração, estas ondas que tentavam levar você para um caminho de tristeza e de solidão, agora elas vão embora, porque elas não vão ter mais autoridade sobre a sua vida. Nós não nascemos para ser solitários. Entretanto, muitas vezes nós nos tornamos solitários, simplesmente porque
não entendemos o que está escrito aqui e fazemos o que as pessoas fazem lá fora. Efésios capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não façamos como os gentios, que escureceram o seu entendimento, fecharam o seu coração, e por causa disso, passaram a praticar todos os tipos de coisas deploráveis daquela sociedade. É o mesmo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 28. Então veja que nós não podemos fazer isso. Volte pelo caminho de Damasco, peça perdão, e Deus, Ele vai tirar do seu coração este sentimento de solidão. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Todas as vezes que alguém me pergunta alguma coisa mais do que 3 vezes, eu prego sobre isso. E eu estou pregando essa mensagem hoje porque várias pessoas me falaram sobre solidão nos últimos dias. Eu espero que essa mensagem possa trazer este entendimento para você. E que você possa sair daqui sabendo que você não está sozinha, você não está sozinho. Você só precisa colocar Jesus no seu coração. Se você puder, curve a sua cabeça um pouco. Quais os momentos de solidão que você tem vivido? Quais as dificuldades que você tem passado? Você que está nos assistindo online, você que nos acompanha online, quais os momentos de dificuldade você tem passado? Em quais momentos você tem se sentido sozinha, sozinho? Aí na sua casa você pode fazer o mesmo. Curve a sua cabeça durante algum tempo. Qual é o momento que você está sozinho? É quando você está em casa? É quando você está com a sua família? É quando você está na igreja? Jesus está dizendo algo para você agora. Traga Jesus para dentro de você, e este sentimento, ele vai embora, em nome de Jesus. Você não entrou aqui para sair solitário. Você entrou aqui para receber um abraço, o abraço do Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero orar pela sua vida. Por isso eu quero orar para que em nome de Jesus, todo sentimento de solidão caia por terra. Mas eu preciso que você me ajude. Você saiu do Monte Carmelo e está no Monte Horebe agora. Você correu 40 dias e 40 noites ouvindo esta mensagem. E agora você está diante de Deus, e Deus está perguntando para você: ei, o que fazes aqui? É hora de você abrir a boca e dizer: Senhor, é isso, é isso, é isso, é isso. E Deus vai te dar o pão, vai te dar a água, e você vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus de misericórdias, abençoa poderosamente, Senhor, todas as vidas que aqui estão. Cura profeticamente todo sentimento de solidão. Pessoas que entraram aqui hoje se sentindo sozinhas, abandonadas. Pai, em nome de Jesus, cura essas pessoas agora. Você não nasceu para ser sozinha, você não nasceu para ser sozinho. Jesus te ama, esta igreja te ama. Você tem um lugar para chorar, você tem um lugar para falar. Então, durante este louvor, abra sua boca e fale com Deus em nome de Jesus. De dúvidas que vem como um turbilhão. Na quebra das ondas encontra os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio
ansiedade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio Shekandarabás. Saia da solidão. é no silêncio que eu Saia da solidão. declarar. Saia agora da solidão. Declare agora. Você não está só. Pra sempre vou te amar. Santo Deus, eterno Pai, Deus de misericórdias, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, tira todo sentimento de solidão agora. Ah, papai, visita esta vida, visita essas pessoas, visita essa irmã, visita esse irmão agora, Senhor, em nome de Jesus. Tira esse sentimento de solidão, Pai. Ah, meu Deus, coloca agora um sentimento de felicidade, de libertação. Ah, papai, entra agora neste coração, liberta, cura, transforma em nome de Jesus. Seja curado agora, a solidão vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontra os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. Jesus, No silêncio Jesus, vem comigo felicidade, falar. vem felicidade, No silêncio vem felicidade. é no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Aleluia. Este é o momento da sua vida em que você declara: nenhum sentimento de solidão mais vai tomar a tua vida, nenhuma noite escura mais vai fazer mal para você, em nome de Jesus. Nesta noite você está sendo equipado com algo poderoso chamado Espírito Santo. Ele vai estar com você de dia, Ele vai estar com você de noite. Então receba o Espírito Santo, a sua melhor companhia, porque nunca mais, nunca mais, nunca mais haverá solidão na sua vida. Eu declaro hoje que o teu sentimento de solidão acabou, acabou, acabou. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória. Eis que o Espírito Santo que está sobre vós, eis que o Espírito Santo que está sobre vós, te chamou a este lugar nesta noite para te dizer: filha, filho, estava doendo no teu coração há muito tempo, mas nesta noite eu te trouxe a verdadeira sarça, para colocar sobre o teu coração um novo sentimento.
E eis que o Espírito coloca sobre você nesta noite um sentimento de paz, um sentimento de alegria. E com isso, eu creio que nunca mais a sua vida será a mesma. Só aqueles que acreditam nisso. Eu gostaria que neste momento você desse a salva de palmas mais alta que você puder para Jesus. Diga glória a Deus, porque a sua solidão acabou. Diga glória a Deus. Uou!